Queridos alunos, bom dia. Na aula de hoje vamos estudar indução eletromagnética, um dos assuntos mais importantes na física e ao mesmo tempo talvez o assunto mais difícil de toda a física, né, de compreender. Mas nós vamos juntos e vai dar tudo certo. Inicialmente, né, uma introdução, a gente sabe que a energia química, as baterias e tudo mais, elas não têm a capacidade de atender a grande demanda de energia que a sociedade precisa, né? A maior parte da nossa energia vem das hidrelétricas, das usinas hidrelétricas. Aí na imagem, a usina de Mauá. E as usinas, elas só funcionam graças ao princípio ao fenômeno da indução eletromagnética. Em 1831, um cientista chamado Faraday elaborou uma lei que hoje é uma das 4 leis do eletromagnetismo e uma das principais leis da natureza, que é a lei de Faraday. E essa lei que vai explicar esse fenômeno. E graças a ela, a gente consegue, numa usina hidrelétrica, por exemplo, converter energia mecânica em energia elétrica. Antes de chegar na lei em si, vamos primeiro entender o que é o fenômeno da indução eletromagnética, sem preocupar demais e curtir um pouco esse fenômeno. Então vamos aqui para uma simulação. Aqui a gente está vendo um circuito, uma espira, 2 voltas, né, 2 espiras, fechando o circuito com uma lâmpada. Não tem nenhuma fonte de energia nesse circuito, não tem pilha, não tem bateria, então a lâmpada está desligada, né? Sem tensão elétrica, não tem nada que faça a lâmpada acender. No entanto, quando eu pego um ímã em barra, aqui é uma simulação do PET, vocês podem visitar a página, lá tem muita coisa interessante, PHET Simulations, botando na busca você acha. Quando eu movimento um ímã, olha o que acontece com a lâmpada acende. Então o fato de eu movimentar um ímã faz a lâmpada acender. Mesmo não tendo nenhuma tensão elétrica aplicada no circuito, o movimento do ímã induz nesse circuito uma corrente elétrica, que a gente vai chamar, a partir de agora, de corrente induzida. Se tem uma corrente, porque a lâmpada acendeu, eu posso dizer também que foi induzida nesse circuito uma diferença de potencial elétrica ou uma tensão elétrica. Então o fenômeno da indução eletromagnética, ele vai induzir num circuito sem fonte nenhuma ali, vai induzir nesse circuito uma corrente e uma tensão. E aparentemente isso tem a ver com o movimento do ímã, né? E quanto mais rápido você movimentar o ímã, maior vai ser o brilho da lâmpada. Isso também é muito estranho, né? E se você deixar o ímã parado e movimentar o circuito, você também observa a mesma coisa. Então essa coisa parece que tem a ver com o movimento relativo do ímã, que produz um campo magnético, né, com um circuito fechado. E aí vai ser induzido uma corrente e uma tensão elétrica no circuito. Esse fenômeno ele pode ser usado, esse é o princípio básico de uma usina hidrelétrica, né? A gente sabe que se esse ímã movimentar perto de um circuito, a gente pode gerar nesse circuito uma corrente elétrica. Então vamos lá. Olha lá. Se eu paro aqui, olha, o ímã parado, como não tem nenhuma bateria no circuito, a lâmpada fica desligada. Se você usa uma queda d'água para fazer o ímã girar, vai aparecer nesse circuito uma corrente elétrica induzida. Esse é o princípio básico de funcionamento de uma hidrelétrica, mas antes que você pense isso, não tem nenhuma mágica acontecendo aqui. Essa energia aqui não está vindo do céu, tá? Na verdade, é a energia mecânica da água que está sendo, no frigir dos ovos, transformada em energia elétrica. Então vamos voltar para a aula. Esse é o fenômeno, e só que eu estou mostrando para vocês uma simulação. Pode ser que alguém esteja duvidando que isso acontece de verdade. Então vou trazer aqui para vocês rapidinho
o experimento, aqui é de verdade, tá? Feito pelo professor Pazini. Então aqui que o Pazini pegou uma bobina, várias voltas aqui, né? Um circuito de várias espiras enroladas aqui, ligados num amperímetro. E essa bobina não tem nenhuma bateria, nenhuma pilha, então obviamente a corrente é zero. E vocês estão vendo que o ponteiro está no zero. Só que ele vai pegar um ímã, tá aí na mão dele, e ele vai começar a aproximar o ímã da bobina. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Aproximou o ímã, não aconteceu nada, porque o ímã está parado perto da bobina. Agora ele afastou, o ponteiro já deu uma mexida. Vamos ver o que ele vai fazer agora, ó. Se ele deixar parado o ímã lá perto, ó, botou o ímã lá dentro. Vamos ver o ponteiro. O ponteiro está parado. O ímã está paradinho lá dentro, o ponteiro está no zero. Agora eu acho que ele vai movimentar o ímã, olha. Olha para o ponteiro. Movimentou o ímã, o ponteiro mexeu. Durante o intervalo de tempo que o ímã movimenta, olha lá, tirou o ímã, o ponteiro mexeu de novo. Então, tá aí. Vamos ver se ele vai aproximar de novo. Olha lá, aproximou, ponteiro mexeu. Afastou, ponteiro mexeu. Esse é um vídeo real, não estou enganando vocês. Então isso tudo é muito estranho, né? Mas é de verdade. Vou mostrar aqui uma outra simulação interessante. Vamos lá. Que é também lá do mesmo site, FET. Se você pega um ímã e aproxima de uma bobina, ó, essa pequena bobina aqui está ligada numa lâmpada, não tem bateria, não tem nada, lâmpada desligada. E em paralelo aqui foi ligado um voltímetro, que também está no zero, porque não tem pilha, não tem nada ligado aqui nesse circuito. O fato de você movimentar o ímã faz aparecer ali um brilho na lâmpada, né? Se você fizer a mesma coisa com menos voltas, aqui eu tenho duas espiras, duas voltas, embaixo eu tenho 4. Vamos comparar, ó. Embaixo, onde você tem 4, olha o brilho da lâmpada. E em cima, ó. Em cima, agora vamos embaixo, ó. Onde que o brilho é maior? Onde você tem 4. Com 2 o brilho é menor. Então isso tudo é muito esquisito. Aqui eu vou usar um recurso da simulação que mostra as linhas do campo magnético. E essa foi a grande sacada do Faraday. O Faraday enxergava, ele visualizava o campo magnético através dessas linhas. E o que ele conseguiu perceber foi o seguinte. Deixa eu fazer em cima aqui, ó. Olha só. Ele percebeu o seguinte. A lâmpada só acende quando o número de linhas que atravessam a espira varia. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Nessa situação, a gente tem 2 linhas de campo atravessando a espira. Quando eu aproximo, olha, agora já são várias. Perceberam? Então aqui eu já tenho 4 linhas, ó, atravessando a espira. Então, o que o Faraday percebeu é o seguinte. Se o ímã está parado, o número de linhas que perfuram, né, entre aspas, a espira, lembrando que isso é tudo um conceito abstrato, hein, gente? De representação do campo magnético. Se o ímã está parado, perto da espira, o número de linhas que perfuram essa espira, ele é constante. Não existe corrente induzida. Mas durante o movimento do ímã, o que acontece? Eu vou tendo um aumento ou uma diminuição do número de linhas que estão atravessando essa espira. E enquanto houver essa variação do número de linhas que perfuram a espira, e essa variação ela só vai acontecer no movimento do ímã, vai aparecer uma corrente induzida. Então ele conseguiu perceber que a tensão elétrica induzida, a corrente induzida tem a ver com isso, com variar o número de linhas que perfuram o campo magnético. E aí foi criado um conceito matemático que vai representar essa ideia de número de linhas que perfuram o campo magnético. Esse conceito se chama fluxo magnético e ele é definido da seguinte forma. Aqui nessa figura, imagina que a gente tem um campo magnético representado por essas linhas de cor azul, né? E você coloca nessa região um circuito, uma espira circular, por exemplo. E aí eu vou definir aqui, gente, imagine que nessa espira
ela vai delimitar, né, o contorno dela vai delimitar ali uma área interna delimitada pela borda do circuito, né? O circuito é a borda dessa área. É essa área cinza aqui da figura, tá? E aí você vai ter que imaginar uma direção perpendicular a essa área. Então você tem o circuito, a espira, imagina uma área no interior dessa espira, né? E imagina a direção perpendicular a essa área. E aí, se você faz isso tudo, né? Você vai observar que existe um ângulo entre o campo magnético e a direção perpendicular à área da espira. Esse ângulo a gente vai chamar de θ. E aí a definição de fluxo magnético é o seguinte: o campo magnético B, aqui é uma situação onde o campo B é uniforme, na região em que a espira foi colocada, né? Então vai ser o módulo do campo magnético vezes a área da espira, vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor campo magnético na região e a direção perpendicular à área da espira. Então esse é um conceito muito esquisito, tá? Mas ele vai representar esse conceito, ele consegue ter uma correspondência qualitativa com o número de linhas que atravessam essa espira. Quanto maior for essa conta, BA cosseno de θ, numa representação de linhas de campo magnético, quanto maior for essa conta, mais linhas vão estar perfurando essa espira. Essa é a ideia. Se esse conceito aqui fosse um campo de um fluxo de água, e em vez do campo magnético eu tivesse aqui um campo de velocidade das moléculas de água, e se eu substituir nessa definição o B pela velocidade da água, essa mesma conta aqui, velocidade vezes a área, vezes o cosseno de θ, me daria a vazão de água ao longo dessa espira. Me daria quanto de volume por segundo de água que está atravessando essa espira. É claro que o campo magnético não tem essa materialidade, né? Mas a gente pode imaginar a ideia de fluxo como se fosse a quantidade de linhas, que está perfurando essa espira, né? Então vamos lá. Vamos ver as formas com que esse fluxo pode variar, porque o Faraday percebeu que a corrente induzida tem a ver com o fluxo magnético variar. Então eu tenho que ver as unidades, gente. Cosseno não tem unidade, né? Área metro ao quadrado, campo magnético Tesla, e a gente vai chamar unidade de fluxo no sistema internacional de Weber, WB. Quais são as formas que o fluxo magnético podem variar? Aí eu tenho que olhar para a definição. Fluxo é BA cosseno de θ, então o fluxo vai variar ou quando o B varia, ou quando a área da espira varia, ou quando o θ varia, ou como dois ou os três ao mesmo tempo. Dois, né? Um par deles, ou os três, todos eles variam, né? Se um desses caras variou, o fluxo magnético ele pode variar. Então vamos ver o primeiro caso. Variando o módulo do campo, B. Então nessa figura de cima, da esquerda para a direita, o que mudou? O campo magnético ficou mais intenso, porque as linhas que representam o campo estão mais próximas. Então o campo variou, o campo aumentou, o fluxo vai aumentar, né? Na figura do meio, o que mudou aqui? A espira girou. Então o vetor vermelho, que é o vetor perpendicular à espira, ele inclinou aqui, né? Então o ângulo que antes era 0, ele já variou. Então variou o θ, o cosseno de θ vai variar e o fluxo consequentemente varia. E por fim, você pode ter uma situação em que a área da espira varia. Então essa figura de baixo aqui, ó, a área encolheu, né? Então variando a área, eu tenho uma variação do fluxo. Ou se essas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Eu já vou enunciar a lei de Faraday aqui de uma vez, mas a gente só vai trabalhar com ela na aula que vem. Na aula de hoje a gente vai preocupar em entender o conceito de fluxo e saber calcular. Mas eu já vou enunciar a lei para vocês já ficarem com água na boca. Então a lei de Faraday diz o seguinte: sempre que ocorrer uma variação do fluxo magnético através de um circuito,
aparecerá nesse circuito uma força eletromotriz induzida dada por delta fluxo dividido por delta T, variação do fluxo magnético no tempo. O que é força eletromotriz induzida, gente? Para o nosso caso, que a gente vai trabalhar com circuitos sem resistência interna, né? Considerando a resistência interna do circuito como zero, a força eletromotriz vai ser simplesmente a diferença de potencial elétrica que vocês já estão acostumados. O V, aquele V do V igual a RI. Então, vamos ler de novo a lei de Faraday. Sempre que variar o fluxo magnético através de um circuito, vai aparecer nesse circuito uma diferença de potencial elétrica induzida que vai ser dada pela equação delta fluxo magnético dividido por delta T, a taxa de variação do fluxo magnético no tempo. Depois a gente vai trabalhar com isso. Vamos aprender a calcular o fluxo primeiro. Essa tarefa está aí para vocês, eu vou só dar uma pincelada aqui para ajudar. Então a figura é uma vista lateral de uma espira circular de 10 centímetros de diâmetro, na presença de um campo magnético uniforme de 0,050 Tesla. Qual é o fluxo magnético através da espira? Então essa aqui é uma vista lateral, hein, gente? Então é como se eu tivesse aqui, ó, nessa bolinha aqui, a espira está entrando, passando por dentro da tela, e aqui embaixo, por exemplo, saindo, e essa outra metade da espira não está desenhada na figura. Então, a visão lateral. E aí eu tenho um ângulo aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer é redesenhar essa figura de um jeito mais fácil aqui. E aí eu vou desenhar aqui de vermelho aquele vetor perpendicular à área da espira, porque eu vou precisar daquele θ que aparece na fórmula do fluxo. Mas aí quando você pega a direção perpendicular, você fica com duas possibilidades. Você pode considerar o vetor aqui para baixo ou para cima. Se você considerar para baixo, se esse ângulo aqui é 30, gente, e eu tenho 90 graus, né, do vetor A com a espira, então aqui eu vou ter um ângulo de 60 graus entre o campo magnético e a direção perpendicular à espira. Se você considerar o vetor para cima, e eu tenho 90 graus aqui, e mais esse 30, então você vai ter 120 graus entre o campo magnético e a direção perpendicular da espira. É sempre mais interessante você pegar o menor ângulo, tá? Porque o menor ângulo sempre vai te dar um cosseno de θ positivo, e você vai calcular um fluxo positivo, mas não é obrigado. Então como é que vai ficar? O fluxo magnético é BA cosseno de θ, o campo foi te dado no enunciado, a área de uma espira circular é muito tranquilo, πr ao quadrado, o único cuidado é que você tem que passar para metro. Então você vai botar um parênteses, 10 centímetros, então o 10 está aqui, o centímetro eu estou substituindo por 10 elevado a menos 2 metros. Tudo isso, gente, tem que estar dentro do parênteses. Porque todo R está ao quadrado. E o R é 10 centímetros. Então 10 vezes 10 a menos 2 metros, isso aqui é o 10 centímetros. Isso é o R. Então isso tudo tem que estar ao quadrado. Parênteses em tudo isso ao quadrado. Aí você vai chegar na área em metros ao quadrado. E aí, se você tem o B, tem o A, para calcular o cosseno de θ, se você considerar o ângulo de 60 graus, o cosseno vale meio. Se você considerar o vetor no sentido oposto, né, o ângulo vale menos meio. Você vai chegar no mesmo valor numérico, porém, a depender de como você considera o vetor aqui, o fluxo pode dar positivo ou negativo. Não tem problema nenhum, porque o sinal tem a ver com o sentido, tá? Então, no primeiro caso, dá um fluxo positivo. Quer dizer que as linhas do campo, elas estão indo nesse sentido mesmo. Já no segundo caso, você considera esse vetor para cima, isso dá um fluxo negativo. Quer dizer que nessa direção aí que você está considerando para cima, se o fluxo é negativo, na verdade, as linhas não estão perfurando a espira nessa direção. Elas estão no sentido oposto disso. Como eu disse, é sempre melhor escolher o menor ângulo, né? Que vai estar entre 0 e 90 graus ali, fica tudo positivo
Fica mais tranquilo. O segundo exercício, vocês vão ler, eu tenho um campo magnético, 4 espiras, as áreas dessas espiras são diferentes e a orientação dessas espiras estão diferentes. E aí vai te perguntar qual fluxo é maior em cada dessas, botar em ordem crescente ou decrescente, sei lá, aonde o fluxo é maior. Então você vai ter que tomar alguns cuidados, olha. O campo magnético é o mesmo para todo mundo. A área para as duas primeiras é a mesma área, porque o raio da espira vale 1 para as duas, mas nas duas últimas a área aumenta, ó. O raio vale 2. Cuidado. Espira circular, a área é πr ao quadrado. Se o raio dobra, 2 ao quadrado, 4, a área quadruplica. Então cuidado com isso. Então o B é o mesmo para os 4 casos. A área, você vai ter que tomar cuidado. E o ângulo também, olha. O ângulo imaginando aquele vetor perpendicular aqui, olha. No primeiro caso, o vetor está na mesma direção do campo. O ângulo é 0. Nesses dois casos aqui do meio, o ângulo já está inclinado, né? 45 graus, e aqui vai ser 90 graus no quarto caso, né? Então, quebrar a cabeça aí para resolver esse exercício. E o último também, calcular o fluxo magnético aqui. Aqui você vai ter que tomar o seguinte cuidado, olha. O campo muda. Metade da espira aqui o campo vale 2 e na outra metade vale 1. E para piorar, o campo inverte o sentido. Está entrando na primeira parte, saindo da tela na segunda parte. Lembrando que você vai ter que definir aqui nessa espira uma direção perpendicular à área da espira. E aí você tem liberdade de escolher ou entrando na tela ou saindo. Mas uma vez que você fez essa escolha, o que vai acontecer? Independente se você escolher entrando ou saindo. Em metade da espira, o campo magnético vai estar coincidindo com a direção perpendicular que você escolheu, e na outra metade vai estar ao contrário. Então, numa parte do cálculo, você vai ter que dividir essa espira em duas partes, o fluxo dela, e calcular separado os dois fluxos. Numa parte, o campo e a direção perpendicular à área coincidem, o ângulo vale 0, o cosseno vale 1, e na outra metade vai dar 180 graus. Cosseno de 180 menos 1. Então é isso, tarefinha para vocês se divertirem. Aquele abraço.